Vamos lá? Boa tarde, eu, Juliane, instrutora de yoga. E eu, Dom Rodrigo, bispo da Igreja Vétero-Católica do Rio de Janeiro. Vamos nos reunir semanalmente para falar sobre conexão espiritual, vida na Terra e ensinamentos poderosos para uma existência com plenitude. Vamos juntos nesse mergulho? Vamos, Dom? Vamos. Esse espaço aqui, de podcast, que nós chamamos carinhosamente de Pod Deus, é uma ideia nossa de fazermos uma reflexão mais ampla e semanalmente, para que a gente possa realmente investir na dimensão espiritual da nossa vida, através de uma busca, da espiritualidade como fonte para que nós nos robusteçamos mediante os conflitos que enfrentamos, sobretudo no mundo contemporâneo, diante das guerras, das doenças e do avanço muito rápido das tecnologias que infelizmente tem interferido nas relações humanas e distanciado o ser humano da sua própria essência. Sim. Você vê que cada vez mais falta profundidade. Sim. Nas relações interpessoais, em todos os ramos da vida, até mesmo na ideia sobre sucesso, na ideia sobre si mesmo. Sim. Falta profundidade. Sim. E se a gente não tem esses lugares de reflexão, de troca, onde a gente vai se aprofundar? Sim. Fora do âmbito religioso. Sim, com certeza. Com certeza. Então a gente tem que aproveitar realmente essas oportunidades, que nós temos de ampliar o campo da reflexão, como você bem falou, e é algo, primeiramente, que nos toca, Quando eu pensei no nome Pod Deus, eu fiquei com uma ideia na minha cabeça, acho que até eu falei com você, se a gente tirar o D e o S, o que sobra? Uhum. Eu. Sim. Então, a gente não está falando de Deus de algo distante, algo que está lá em cima, aquele Deus que olha tudo por cima, em cima das nuvens, de uma forma como se a gente não pudesse alcançar. Não, a gente está falando da gente. Sim, justamente. Do Deus que habita em cada um. Uhum. Então vai muito além da esfera religiosa. Sim. Que aqui seja um espaço onde nós possamos não apenas encontrar respostas, mas também encontrar o nosso equilíbrio. Eis aí o nosso maior desafio. Muito, Dom, verdade. E quando eu pensei, e falei para a gente ter esse bate-papo sobre espiritualidade, na verdade me veio uma vontade muito grande de estar nesse lugar de reflexão, não só para levar as pessoas, mas para mim, para a minha vida, para incorporar isso no meu dia a dia, porque hoje, até como você falou, sobre o avanço da tecnologia, a gente tem muita dificuldade de reunir pessoas para falar disso, exceto nas igrejas, nos centros religiosos. Também hoje, existe uma necessidade de se unir de forma muito alinhada a espiritualidade e a humanidade, Porque assim, a tendência de algumas religiões no decorrer dos séculos foi justamente por meio de dogmatismos matar a humanidade, Então, quando a gente mata a humanidade, a gente está se alienando da nossa realidade, que é humana. E aí, hoje, se sente essa necessidade de fazer com que nós realmente voltemos para o nosso eu interior e valorizemos aquilo que o próprio Deus, o ser soberano, o ser superior, valoriza e é objeto do seu trabalho,
que é a humanidade. Uhum. Tanto é que na maioria das religiões, né, quando a gente vai aprofundar, a gente percebe que corpo, mente e espírito são dimensões que integram o homem nessa busca realmente pelo autoconhecimento, e é aquilo que Deus valoriza na sua relação com a humanidade, a ponto de, dentro do próprio cristianismo, ele querer assumir a condição humana para dizer para nós, olha, é através da humanidade que a graça acontece e que a conexão é estabelecida com o divino, com o sagrado, com tudo aquilo que foi criado. Sim. E aí, diante dessas dificuldades que a gente enfrenta no nosso tempo, se faz necessário a gente dar atenção para isso. Sem dúvida nenhuma. Logicamente, dentro de um espaço de liberdade, de inclusão, de aceitação. E o maior desafio hoje é justamente a gente se aceitar como a gente se constituiu, né? E a partir daí a gente trilhar caminhos que realmente favoreçam, né? Que alimentem realmente essa conexão entre a outra dimensão através de práticas, né, humanas, né, mas potencializadas a partir daquilo que a gente consegue receber de cima, né? Sim, com certeza, Dom. E você falando, né, sobre a parte humana, Jesus se fez homem, né? Deus se fez homem. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é superior do que ninguém aqui nesse mundo, né? A gente tá todo mundo aqui aprendendo a lidar com o mundo, a lidar com o próprio ego, a lidar com a própria espiritualidade. Então não dá para você fugir disso, né? Nem se colocar num lugar de superioridade e nem fingir que não existe, que esse caminho não é para você. Não, esse é o caminho, né? O caminho de você reconhecer as suas limitações, reconhecer que você é um espírito num corpo, né, e não o contrário. Reconhecer que se você não fizer um movimento de autoconhecimento, dificilmente você vai alcançar a graça, né, alcançar a sua conexão com Deus. Você vai, né, pode se perder aí nas questões mundanas. E é isso, assim, eu me coloco muito nesse lugar e até o professor Hermógenes, né, falava muito de humildar-se. Humildar-se, justamente. Do lugar de humildade, de reconhecer, não, a gente precisa seguir esse caminho, porque senão a gente não é nada. O que nós somos nesse mundo sem essa conexão espiritual? Nada, a gente é um monte de carne e osso, né, que a terra come. Então, para mim, né, assim, inclusive a filosofia do yoga é um caminho que me ajuda muito, né, nessa compreensão, né, do ser holístico que nós somos, mente, corpo e espírito. Porque sem essa ideia holística, fica difícil até da gente viver, porque a vida fica sem propósito, fica rasa. E hoje, infelizmente, a vida está cada vez mais rasa, né? Aqui, né? A gente veio aqui para se autoestudar, se autoconhecer. Com certeza. É uma caminhada, né? A gente está dentro de um processo em busca de evolução, de integração, de nos tornarmos realmente pessoas melhores, e como é bom aproveitarmos bem aquilo que está à nossa disposição. E o fato também da gente ter, né, uma consciência muito clara que é necessário realmente a gente se colocar sempre como pessoas humildes, né, diante dessa busca, através da aceitação daquilo que é ou daquilo que se tornou, mas nem tudo ainda está totalmente definido, porque a gente tem tempo
para investir nesse processo, e é muito importante a gente aproveitar o tempo, né, Sim. as frações de segundos, para que a gente se torne realmente pessoas melhores, né? E daí a importância também das religiões na execução do seu papel, que não é matar aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua essência, né, aquilo que você carrega, a sua humanidade, mas te fazer um ser humano mais paciente, mais luminoso, mais amoroso. E uma das coisas que me chama muito a atenção em relação a isso, né, é quando perguntam, né, ao Dalai Lama qual a religião melhor, né? E ele diz: a religião melhor é aquela que te faz melhor. E é importante realmente as religiões exercerem esse papel, né? De levar com que a gente consiga lidar com as demandas internas que a gente carrega e oferecer também aquilo que é muito positivo, como as nossas habilidades, a serviço de um coletivo que também está dentro desse processo. Então é muito importante a nossa colaboração, a nossa contribuição, né? E outro pensamento também que me chama muito a atenção em relação a essa questão que você falou, de se humildar diante do ser superior, é que ele sabe trabalhar com instrumentos insuficientes, né? Me alegra muito o fato disso, né? E a gente tem que ter consciência da insuficiência que nós somos, e só basta isso para que o resto, né, aquilo que falta ser completado, é a forma com a qual Deus entra dentro do processo e faz aquilo que precisa ser feito por meio de tantas coisas que Ele nos oferece. Com certeza, com certeza. E aí a gente volta lá para aquela questão da fé, né? A importância de você trabalhar a sua fé, né? Se colocar de uma forma humilde, mas humilde não descrente, né? Humilde que crê, que acredita, que tem fé, né? Porque a fé, eu li uma coisa muito interessante. A fé, ela é igual ao medo. Porque você tem um medo que ele que te permite sobreviver, né? Aquele medo que te protege, e você tem aquele medo que é intangível, que ele está lá na sua imaginação, né? A fé, ela te permite sobreviver, e ela também é intangível, né? Então, o medo é inerente ao homem. Será que a fé também não é inerente ao ser humano? E a gente está num processo de negação dessa fé? Muitas vezes a gente acaba... o que precisa, né, em determinados momentos da nossa vida, é justamente ter experiências de fé. E quando você fala que a fé é inerente à vida, eu acredito que seja, porque em tudo na vida é necessário a gente colocar fé, no sentido de acreditar, né? Voltando para dentro de nós mesmos, né? A gente é convidado a realizar muitas coisas, né? Cada um de acordo com as suas habilidades, dons, talentos. E assim, a primeira atitude é você acreditar em você mesmo. Então aí você já tem uma experiência de fé. E a partir de então, né, você vai tendo tantas outras experiências, né? O que me faz subir no ônibus, muitas vezes, sem conhecer o condutor, né? É acreditar que ele está ali devidamente habilitado, preparado, né? É um exercício de fé, né? É um exercício de fé também, né? E tem a fé como o dom sobrenatural, né? Que é justamente um exercício muito mais forte, né? Da gente acreditar em realidades que não são palpáveis,
que não são vistas, né, a olho nu, mas são sentidas, né, através de energia, né, de energia. Então, é muito importante realmente a gente revisitar essa nossa capacidade, porque a fé é algo importantíssimo, principalmente para a gente lidar com situações em que nós muitas vezes não temos as respostas imediatas, né? Então, é importante também ter uma fé lúcida, né? E essa fé lúcida se dá justamente através dessa nossa busca, né, pela verdade, a partir de elementos que estão aí à nossa disposição, para que ela não se torne alienação. Né? Eu acho que a gente sofre também nos dias de hoje uma crise, né, seja no campo da espiritualidade, seja também no campo das religiões, porque a fé em alguns momentos se tornou alienação, elemento de poder, de manipulação, de segregação. Né? E a fé não existe para isso. A espiritualidade não existe para isso. E muito menos a religião. Né? Então a gente vive hoje no 3º milênio, trabalhando, né, fazendo resgates importantes também, para que a gente retome o valor das coisas que são essenciais, são pilares para o nosso desenvolvimento humano, espiritual, né, profissional, afetivo, para que a gente consiga realmente fazer a diferença a partir daquilo que a gente é convidado a realizar, como a gente falava no início, né, diante das diversas transformações que estão acontecendo no mundo. E o maior desafio hoje, como você falava também no início, é a gente sair da superficialidade, né? E como está na própria palavra de Deus também, a gente avançar para águas mais profundas, para que a gente não perca a nossa essência, aquilo que precisa ser feito e os caminhos, né, que precisam ser aí assimilados de forma lúcida, para que a gente consiga, diante de tantas turbulências, né, dar atenção para aquilo que é imutável, né, e que é necessário para que a gente continue a nossa jornada. E eu creio que Deus espera isso de nós. Com certeza. A gente não pode negar a missão que a gente tem aqui. Com certeza. Né? E cada um carrega uma missão, eu não gosto de falar muito de propósito, né, porque está muito batido, muito mal interpretado, mas o ser humano se tornar, se lapidar para ser cada vez mais humano. Essa é a nossa primeira missão na Terra, né? Considerando valores, considerando questões éticas, porque a gente só é um bom ser humano quando a gente faz o bem a outro ser humano. Sim, a gente facilmente cai na tentação, você falava nessa questão da mudança, né? Da gente mudar primeiro e em seguida tudo aquilo que está à nossa volta, né? A gente cai muito na tentação de transferir, né? A gente acha que só o outro tem que mudar e a gente acaba muitas vezes com essa transferência se colocando nesse lugar, né, talvez até da vítima, nesse lugar da inércia, né, consigo... Autossabotagem. Né, autossabotagem também, que é uma das grandes armadilhas que hoje facilmente, se a gente não tiver preso num eixo, né, a gente acaba escorregando. E aí a gente primeiro assumir esse compromisso, né? À medida que eu mudo, à medida que eu evoluo dentro de um movimento lúcido, tranquilo, né? Sem necessidade de coisas assim extraordinárias, né? Só basta a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer de forma
luminosa, né? Uhum. A gente vai percebendo a mudança acontecendo, seja na nossa casa, seja no nosso espaço de trabalho, seja nos relacionamentos, né? Na sociedade como um todo. Uhum. Mas a gente tem que ser paciente também, porque a gente tende a querer resultados imediatos. Sim, cada vez mais Mas imediatista. aí a gente tem que criar esse, digamos assim, coletivo que luta por melhoras, né, por dias melhores, para que, nos fortalecendo, os resultados possam chegar, né, no seu tempo, né, sem muito alarde, né, e tomar também o risco, tomar cuidado com o risco daquilo que a gente se alimenta, né? Alimenta sobretudo o nosso cérebro. Às vezes na rede social, para mim é uma tristeza quando eu me deparo com postagens, né? Geralmente ligadas a algum tipo de polêmica, a algum tipo de situação violenta, né? Como aquilo rende, né, curtidas, como aquilo facilmente é replicado. E às vezes eu fico pensando nessas pessoas que vivem no ostracismo, né, no volume morto da esperança, Nossa. muitas vezes isolados, e só tem isso, né, em mãos para receberem. Então, eu acho que é um dos maiores problemas que a gente tem enfrentado no dia de hoje, e isso ganha muita força justamente por conta da atração que traz, né? Então é hora de mudar, né? A gente precisa realmente, eu sei que é desafiador, é injusto, como eu dizia, é desproporcional, mas a gente não pode desistir. Não. Mesmo que a gente não vença, mas pelo menos a gente persevere na lealdade até o fim. Sim. O Padre Júlio fala uma coisa interessante: eu não luto para vencer. Ele é um homem que faz uma diferença muito grande por meio do seu ministério sacerdotal, em meio aos moradores em situação de rua, e por conta disso é muito perseguido também, inclusive até pela própria instituição. Mas ele diz uma coisa interessante: eu não luto para vencer, eu luto para ser fiel. Então que a gente lute, que a gente coloque, né, as nossas armas do bem, da luz à disposição, e mesmo o resultado não sendo satisfatório, mas pelo menos a gente foi fiel naquilo que a gente pensa como ideal. E que a maioria, né, pense assim também. Sem dúvida nenhuma, Padre. E essa coisa de replicar o sofrimento, isso é grave, né? Muito. É o que a gente mais vê nas redes sociais. Como que isso gera ibope, como que isso gera atenção. E desestabiliza, né? Muito. Então a gente, olhando para isso e sabendo do que tudo isso causa, a gente precisa replicar o bem na contramão, né? Fazer o oposto. Não alimentar isso, voltamos lá para o bem e o mal, né? Realmente, não desistir, não, né, o ensinamento do Padre Lúcio, não lutar para vencer, lutar para ser fiel. Sim. Fiel ao bem, fiel à ideia de melhoria, crescimento, né? E assim, só basta realmente a gente iniciar o movimento. Né? Talvez nós nem colhamos, né, os frutos daquilo que somos convidados a semear no dia de hoje. Sim. Mas o fato da gente entrar no movimento, a gente pode não estar visualizando agora no presente momento, mas só o fato da gente ter dedicado um tempo para esse trabalho, né? Eu tenho refletir, eu tenho absoluta certeza que dentro de nós já começa a reverberar, né, muito positivamente esses frutos que vão chegar e que já estão chegando, né? E que eu espero realmente que alcance o seu objetivo, para que a gente consiga realmente ter, digamos assim, dentro desse espaço criativo, né, os meios necessários
para que essa realidade tão dura que a gente vivencia hoje seja diluída, né, dentro desse processo, né, que a gente se coloca apenas como colaborador, né, Sim, para que ele continue acontecendo, sim. né, e as pessoas possam realmente dar atenção para aquilo que é essencial para a nossa vida, né, porque o mundo está aí. Eu não acredito muito nessas teorias de juízo final que dizem que o mundo vai ser destruído. Não, pelo contrário. O mundo ele vai ser renovado porque é criatura de Deus e Deus seria contraditório se ele destruísse algo que ele mesmo construiu. Uhum. Então, ele conta com a gente para que essa renovação aconteça. E ela vai acontecendo ao longo do tempo, à medida que a gente vai mudando de mentalidade, né? Conversão, eu costumo dizer sempre, não é você mudar de religião, é você mudar de mentalidade. Metanoia. Metanoia. Aquilo que está nos ensinamentos, não só das Sagradas Escrituras, né? Mas todas as religiões, elas têm o seu fundamento, e quando a gente assimila bem, né, e tenta colocar vida através da nossa convicção e do nosso modo de ser, agir, pensar e existir, né, essa mudança começa a acontecer. E, como eu dizia, não apenas de dentro para fora, mas também o nosso espaço. Tudo que nos rodeia. Tudo, né? Que nos rodeia, tudo que nos toca. Inclusive as pessoas que estão no raio da nossa relação também são atingidas positivamente. Muito. Né? A comunidade é feita de pessoas. Né? Então, se cada um fizer a sua parte de uma forma consciente, lúcida, né? Amorosa, Sim. É isso que vai se propagar, Sim, né? Isso que vai crescer na comunidade. Com certeza. E que tudo realmente seja colocado para que as relações elas sejam recuperadas, né? Nós tivemos a pandemia há alguns anos, como nós nos afetamos com tudo aquilo que aconteceu, e eu achava que depois da pandemia nós sairíamos da pandemia com mais sensibilidade, com mais carência no sentido de querer estar junto com as pessoas, sobretudo com as pessoas que nós nos damos bem, né? Não durou muito, né? Hoje em dia, infelizmente, com o advento aí das redes sociais, que tem o seu lado positivo, logicamente, mas a forma como é administrada, eis aí o risco, né? As pessoas hoje trocam facilmente o encontro, a presença, o aperto de mão, o abraço, né? Por uma tela, né? Sim. Que tem o seu benefício, sim, logicamente, mas que traz problemas. Sim. Né? Porque o problema não está na tecnologia, né? Não está na forma como usa. Exatamente, está no seu discernimento, em quem você é, quem é a pessoa que está usando a tela. Por isso que lapidar-se também é uma forma da gente estar de forma saudável usando a tecnologia, porque a tecnologia ela vem para nos ajudar. Sim. A gente entra no processo de autodestruição porque a gente não se autoconhece. Que a gente não quer, consciente ou inconscientemente, se lapidar, se aprofundar no nosso próprio ser. Mas a tecnologia está aqui para ajudar a gente. Sim, a gente está usando a tecnologia nesse exato momento. Com certeza. Né? Então... E tem problemas que já estão surgindo hoje, né? Sobretudo em relação a crianças, a pessoas adultas também, né? Que a tela, né, ela acaba se tornando um vício, né? Sim. E a partir daí outros vícios também acabam sendo acessados, assimilados, e assim o critério sempre, né, é a gente se colocar
como aquele que administra, que domina. Sim. Né? O vício surge a partir do momento que aquela coisa passa a me dominar. Domina você. E aí eu perco o discernimento, Sim. né? Eu vou perdendo tantas outras coisas também em relação à convivência, Sim. né? Em relação à própria relação comigo mesmo, né? Tem pessoas que deixam de realizar as atividades que são próprias, né? Que são intransferíveis, até como o simples fato, né? De tomar um banho, fazer uma boa Necessidades refeição, básicas. se preparar para receber uma pessoa que chega à sua casa. E você dedica um tempo ali para aquela situação, para aquela tela, que acaba te impossibilitando, né? E quando você percebe que tudo na vida passa, como diz Santo Agostinho, né? As coisas na vida passam como a água que passa embaixo da ponte de um rio. Ela não volta mais. Não volta mais. E aí, que não seja tarde para a gente recuperar o tempo que, infelizmente, por conta dessa má administração do nosso tempo em relação àquilo que chega na nossa vida por meio dessas redes sociais, né, que a gente possa resgatar. Sim. Há de ter muita fé. Com certeza. Muita força de vontade, com certeza. porque só depende da gente. Só depende da gente. E é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de né? formiguinha. Mas o importante é cada um de nós termos consciência do problema, nos colocarmos à disposição com tudo aquilo que a gente pode oferecer, né? E confiar no processo, né? Esperar o tempo e ser fiel àquilo que realmente a gente acredita, né? Que seja favorável aí para as transformações que o mundo tanto precisa, sem dúvida. Principalmente a nossa transformação pessoal, que é necessária, né? Para que essa evolução, né, aconteça planetária, de fato, planetária, né? aconteça. Sim. Comunitária, né? Sim, com certeza. Dom, a gente falou bastante. Falamos. Acho que tem assunto para refletir. Tem muito assunto, viu? Mas foi muito boa a experiência. Eu tenho muita fé que esse trabalho que a gente começou a realizar hoje, né, de forma muito simples, né, de forma muito humilde também, sem muitas parafernálias. Sem praticamente o mínimo necessário. O mínimo necessário, que é isso realmente que a gente precisa, né? A gente precisa do mínimo, né? A gente precisa do necessário. Do necessário. Né? E o problema hoje também está justamente ligado a isso. A gente quer ter, além daquilo que a nossa própria vida comporta. Por isso que a gente olha para o mundo também e se depara com tanta desigualdade, tanta guerra, né? Porque o ser humano, infelizmente, ele nunca se conforma com aquilo que é realmente importante e necessário, né? Para se viver dignamente. Né? Então, espero que nosso encontro favoreça outros encontros e leve para as pessoas aí o entusiasmo, a esperança de que dias melhores virão. Amém. Para nós também. Amém. Então vamos encerrar. Namastê. Namastê. Até o próximo. Até o próximo.